Voltamos outra vez. Houve aqui um problema técnico, está logado em um outro Instagram, mas voltamos normalmente. E vou dar novamente continuidade para isso. Aqueles que já estavam entrando, por favor, entrem outra vez. Mas, comentando isso, eu quero dizer para vocês, foram muitas perguntas que nós recebemos e muitas nós vamos comentar aqui, mas não vai ser possível responder a todos aqueles que forem perguntados. Quando nós falamos sobre o porquê a fertilização in vitro pode falhar, consideramos esse assunto muito importante, porque entre todas as frustrações que pode haver num tratamento de fertilização, é quando se coloca todo aquele investimento emocional, aquela expectativa, tudo aquilo e no final o tratamento não deu certo. E a pergunta clássica sempre é, por que não deu certo? Nós dividimos as razões para não dar certo no tratamento em duas partes, as razões do embrião e as razões uterinas. E aqui já vamos responder algumas perguntas que nos chegaram antecipadas. E a primeira foi a pergunta sobre a chance de dar certo quando o embrião faz biópsia antes de ser transferido. Você fala ou falo eu? Eu posso falar também. A paciente está perguntando, então, qual é a chance de sucesso com a biópsia embrionária. A gente tem que lembrar que a biópsia embrionária não é para todas as pacientes, então é principalmente para aquela paciente ou que tem uma alteração de cariótipo ou da esposa, ou da mulher ou do marido, ou mulheres acima, principalmente de 40 anos. E com isso a gente acaba, assim, aumentando a chance de gravidez. Tá. Eu sempre complemento isso, porque hoje em dia existe se fala muito na biópsia embrionária, que aumenta as chances de sucesso, e eu concordo com tudo isso. A biópsia embrionária consegue separar qual o embrião normal e qual são o embrião ou aqueles embriões que têm maior chance de implantação. E é verdade isso. Porém, eu deixo sempre claro, e todo mundo sabe disso, isso não é uma posição minha. Saiu recentemente na American Society of Human Reproduction, que é a sociedade americana, mostrando que a biópsia embrionária ainda é considerada um tratamento experimental. E por isso nós devemos ser cuidadosos com os resultados falsos positivos e falsos negativos, que muitos desses resultados dão como alterados e podem não ser alterados. E vocês imaginem então aquela mulher que tem poucos embriões, um embrião ou 2 embriões, e vai fazer a biópsia. E esse embrião deu como alterado. E se na verdade era um embrião sadio, e a mulher e essa paciente, esse casal, perdeu a única chance de ficar grávida por acreditar que a biópsia era infalível. Então eu gosto de deixar claro que não sou contra a biópsia, acho um exame de excelência, acho recomendável, mas deve ser muito claro a real indicação, que eu coloco mulheres com mais de 40 anos, pacientes que têm alterações cromossômicas do casal, o homem ou a mulher, uma translocação, uma inversão, pacientes que têm aborto de repetição, embora esse consenso da sociedade americana demonstre que não houve uma diminuição da taxa de aborto, e pacientes que fizeram vários tratamentos ou tiveram muitos embriões e mesmo assim não houve resultado. Então, esse é o questionamento, mas aumenta a taxa de gravidez sim, uma taxa de gravidez com um embrião biopsiado chega a 70%, e isso pode abreviar o número de transferências embrionárias. E a pessoa não precisa esperar 2 ou 3, porque é bom deixar claro o seguinte, que o embrião que não é biopsiado, ou que foi biopsiado e deu alterado, ele não tem conserto. E se tiver 3 embriões, uma hora você vai acertar. Então, na conta total, a taxa de gravidez vai ser a mesma. Tem outras dúvidas também. Quer falar mais alguma coisa? Não, aqui tem uma pergunta que está perguntando com relação a RH, casais com RH discordante, se existe uma menor taxa de sucesso. Na verdade, não tem relação o RH com a taxa de sucesso para gravidez. Então, o fato da mulher ser RH positivo ou negativo e o marido ser RH positivo ou negativo, isso não vai interferir na taxa de sucesso do tratamento. Outra pergunta que vem aqui, muito sobre trombofilia. Trombofilia é sempre um assunto altamente comentado nas redes sociais e sempre a mais comentada entre todas é o MTHFR, que é o metileno tetraído folato redutase. Essa pergunta é específica e fala sobre o 1298, que tem um 677 e um 1298.
Quando nós falamos da trombofilia, que na verdade nem é considerada uma trombofilia, e quando falamos do MTHFR, o que importa é a homocisteína. E a homocisteína, quando está aumentada também, pode aumentar a chance de embolia, de trombose. Então, nesse caso, que houver uma homocisteína elevada, aí sim é fundamental o anticoagulante, o clexane, o Versa. Quando ele estiver normal, não é importante, mas é importante que no lugar do ácido fólico se use o metilfolato, que é uma prevenção de malformação do tubo neural do bebê. Então, MTHFR, como perguntaram, 1298, heterozigoto, se estiver com a homocisteína normal, não é necessário clexane. Mas em alguns casos, quando houver uma repetição de tratamento sem sucesso, eu acho que, dependendo do bom senso, do critério do médico, da experiência que ele tem com aquela paciente, pode ser indicado e não vejo nenhum erro nisso. Tem outras coisas perguntando aqui sobre fragmentação do DNA espermático, se seria indicado fazer ICSI antes do FIV. Quais os riscos de fazer a FIV com esse procedimento? Quer falar sobre a fragmentação? Você fala? Sim, posso falar. Então, a fragmentação é uma alteração então, no DNA do sêmen, ele está relacionado com algum... não existe uma comprovação, mas acredita-se que esteja relacionado com algumas falhas também de tratamentos, com alterações na formação desses embriões. Nesses casos, geralmente já é realizada a ICSI, não é feita a FIV convencional, embora isso não seja uma indicação absoluta para a ICSI. Tá bom. A outra pergunta é sobre a endometriose. A endometriose e a adenomiose são dois assuntos que eu gosto de falar. E se eu ficar à vontade falando sobre esse assunto, eu vou ficar muito tempo conversando, vou ultrapassar os limites da tolerância. Mas quando se pergunta qual a relação da endometriose com o sucesso do tratamento de fertilização in vitro, é uma questão complexa. A endometriose não impede o sucesso de um tratamento de fertilização in vitro, mas pode atrapalhar. Então, o que significa isso? Se uma paciente jovem que tem uma endometriose profunda, se ela não tivesse endometriose, a taxa de sucesso aqui no IPJ, dentro da nossa estatística, é uns 62%, 64%, 65%. Mas se ela tiver endometriose profunda, pode cair para 50%, 45%. Então, de um modo geral, quando a paciente tem endometriose profunda, numa primeira tentativa, eu não acho recomendável ou necessária a cirurgia, a não ser que em muitas situações ela tenha uma dor muito importante, que seja limitante para a sua qualidade de vida, mas aí a gente tem que avaliar muito bem os benefícios. De um modo geral, nós não indicamos cirurgia de endometriose para dar benefício para o sucesso de tratamento de fertilização in vitro. Mas eu quero falar também, aproveitando, se eu estiver exagerando, porque você fala também, vou falar sobre a adenomiose. A adenomiose, eu falo também, que já tinha uma pergunta, mas aqui já vou encaixar essa pergunta, essa resposta de adenomiose. A adenomiose é uma doença importante, que pode ser diagnosticada com facilidade, mas é, na verdade, muito pouco diagnosticada, porque muitos poucos profissionais pensam exatamente na adenomiose, que é um diagnóstico relativamente fácil de se fazer, que no ultrassom simples que o médico faz no consultório, vê aquele útero mais gordinho, a paciente costuma se queixar de menstruações exuberantes, mais fortes, uma cólica semelhante à endometriose. Agora, o diagnóstico real se faz pela ressonância magnética, quando for bem feita, ou por um ultrassom de algum profissional que tenha mais experiência em endometriose e adenomiose. E a adenomiose tem que ser muito bem cuidada. Se ela estiver comprometendo a musculatura do útero em mais de 50%, ela deve ser bem cuidada. Se ela estiver comprometendo, sempre bem cuidada, é claro, mas se tiver, é um tratamento mais extenso, muito mais cauteloso. Se for pequenininha, um análogo, uma medicação de 1 ou 2 meses já é suficiente. Mas eu já vou encaixar também, que nos perguntam, mas o que é endometriose e adenomiose? Simplesmente, a menstruação vem todo mês com um fluxo sanguíneo, o fluxo sanguíneo, e tem a película do endométrio que recobre o útero internamente. Essa película do endométrio que recobre o útero sai normalmente pelo sangue menstrual. Mas esse sangue menstrual refluir pela tuba em direção ao abdômen,
de se alojar no intestino, no ovário, no peritônio, é endometriose. Mas se esse endométrio se infiltrar no útero, como uma infiltração de parede que entra água, tem aquela umidade, se infiltrar, passa a se chamar adenomiose. Então, adenomiose é infiltração na parede do útero, e endometriose é quando ela vem por trás, ela volta para trás e se insere no intestino, útero, trompa e outros órgãos. Você dá continuidade. Tem uma pergunta aqui perguntando quanto tempo sem conseguir engravidar no modo tradicional é preciso esperar para considerar um tratamento de fertilização in vitro. Então, é sempre importante a gente lembrar que isso vai depender da idade da mulher. Então, até 35 anos, a gente pode esperar de 1 ano a 1 ano e meio para o casal tentar conseguir engravidar naturalmente. A partir de 35 anos, em torno de 6 meses, e pacientes acima de 40 anos, o ideal é que já procure uma clínica especializada para o tratamento de reprodução para conseguir engravidar o quanto antes, porque a gente sabe que a partir dos 35 a qualidade dos óvulos vão diminuindo e a chance de engravidar vai diminuindo a cada ano. Tá bom. Tem uma aqui perguntando sobre tratamento na menopausa. Bom, tratamento na menopausa, nós temos pacientes, sim, grávidos na menopausa. Temos gestantes que deram à luz até 55 anos, que é um limite que nós consideramos razoável para se ter um filho. Mas é evidente que nessa fase, na menopausa, a mulher já não tem mais óvulos disponíveis para serem fertilizados, os próprios óvulos dela. Então, nós usamos hoje em dia esse tipo de tratamento que nós fazemos muito aqui no IPGO, que é o tratamento com óvulos de doadora. Houve doação há muitos anos atrás, quando se falava em doação, nossa, houve doação, que coisa estranha, isso pode, isso é ético. Tratamento com óvulo doado é ético, é legal e é reconhecido. E nós, em especial, aqui no IPGO, gostamos muito pela tremenda satisfação que nós damos ao paciente que não acreditava que poderia engravidar na menopausa. Nós sempre temos histórias interessantes. Eu lembro agora de um casal que veio aqui jovem, muito jovem, casados, e ela tinha um câncer e fez uma quimioterapia. E com isso ela entrou numa menopausa precoce. E ela nem sabia, quando namorava, ela contou a história que contou para o namorado no momento que devia desmanchar o namoro porque ela não poderia ter filhos. E ele respondeu de uma maneira romântica, que importava era o amor que tinha por ela, e que casaria de qualquer maneira, que filho não teria nenhuma importância frente ao amor que ele tinha por ela. Um casal bastante romântico. Casaram sem perspectivas de ter filhos e, através de uma outra paciente, souberam que existia a doação de óvulos, coisa que eles jamais imaginavam que existia. Em resumo, fizeram com óvulos de doadora, tiveram uma gravidez saudável, filhos gêmeos, que são mais felizes do que já eram antes. Então, o tratamento na menopausa é possível sim, mas com óvulo de doadora. Bom, vamos ver se tem... Muitas pessoas mandaram, assim, por outra via, perguntaram o que há de mais moderno nos tratamentos de fertilização in vitro. Olha, nós somos incansáveis na busca de tratamentos atuais e avançados que podem beneficiar aquelas pacientes, principalmente aquelas pacientes que não conseguem engravidar normalmente. Nós, em IPGO, vamos praticamente a 8, 10 congressos internacionais por ano e sempre vamos atrás do que há de novo que pode se fazer. É evidente que existem tratamentos que são consagrados, que têm evidências, que todo médico faz. Mas aparecem, eventualmente, tratamentos que ainda não têm evidências, mas desde que não façam mal para a paciente, não cause dor e não custe um preço exorbitante, nós muitas vezes colocamos na nossa planilha de exames para beneficiar o casal. Um dos exames que nós fazemos com algum tempo, já faz mais de um ano, é aquele exame que avalia a contratibilidade do útero, que é um exame de ressonância, chamado ressonância magnética Cine Mode Display, que mede o número de contrações no útero no momento da transferência. E isso pode ser realmente um avanço que tem ajudado bastante. Existem outros exames, o ERA, tem outros exames que é a biópsia do endométrio, para ver se tem algo a mais do que um simples, de ver só a espessura. Nós fazemos células NK, que a gente acha que ainda pode ter ajuda. Temos uma microbiota, ver se não tem micróbios. E tem outros exames. E recentemente, num congresso recente que eu vi uma coisa que eu não imaginava que existia, que era as inflamações subclínicas. Pessoas normais que não sentem nada
podem, através de exames muito específicos, pelo estresse, pela alimentação, pela própria poluição, ter inflamações subclínicas que não são percebidas pelos exames habituais. Esses exames podem identificar essas inflamações subclínicas e até através de tratamento com alimentação, antioxidantes e outros, nós podemos reduzir essa inflamação subclínica e conseguirmos a gravidez. Coisa que já é muito comentada sobre o glúten, a interferência do glúten no abortamento de repetição. Tinha uma outra pergunta ali perguntando sobre o ERA. Né? O ERA é um exame que a gente faz para avaliar a receptividade endometrial. Então, pacientes que têm falha de tratamentos, falha de implantação nos tratamentos de fertilização, a princípio a partir de 2 ou 3 falhas, então a gente faz a biópsia embrionária para avaliar se há um sincronismo entre o endométrio e o dia que a gente está fazendo a biópsia do endométrio. Para poder saber como se há um sincronismo entre o endométrio e o dia que a gente vai fazer a transferência desse embrião para aumentar as chances de sucesso no tratamento. Né? Mas é um exame que é feito já para pacientes que já têm um histórico de falha também. Eu vi uma pergunta aqui agora sobre um homem que tem microdeleção do cromossoma Y, que ele é azoospermico. A pergunta passou muito rápido e eu não consegui ver na integridade a pergunta. Mas, falando de um modo geral, quando o homem tem azoospermia, eu comento que tem a azoospermia obstrutiva e a não obstrutiva. A microdeleção do cromossoma Y, a microdeleção do cromossoma Y, é um exame específico, já que o cromossomo tem 3 partes, A, B e C. Conforme a posição da microdeleção, é importante que o homem saiba, porque ele poderá ter não ter um retrocesso mais, não conseguir mais ter espermatozoides. Mas, de qualquer maneira, quando houver uma azoospermia, ele deve fazer alguns exames complementares sobre a sua avaliação hormonal, ultrassom testicular e ver se através da biópsia é possível resgatar algum espermatozoide. E daí para frente fazer a fertilização in vitro. Mais algumas coisas aqui? Tinha alguma pergunta ali que passou sobre espessura do endométrio, número de embriões a ser transferido. Na verdade, não tem relação com a espessura do endométrio e o número de embriões. Na verdade, o número de embriões a ser transferido é relacionado com a idade da mulher. Então, até 35 anos a gente transfere até 2 embriões, de 35 a 39, 3, e acima de 39 anos a gente pode transferir até 4 embriões, não mais que isso também, hoje pela resolução do Conselho Federal de Medicina. Bom, eu vi aqui tantas perguntas interessantes numa tacada só e eu acho que tem muitas coisas que são muito boas aqui. Alguma pergunta sobre epigenética. Nossa, epigenética é um assunto complicado que ia ficar 1 hora falando, mas de um modo geral é assim. Todos nós recebemos dos nossos pais uma herança genética, aqueles genes que são todos iguais. Entretanto, epigenética é a capacidade que tem o meio ambiente em modificar a atuação daquele gene. Ele pode ligar o gene ou desligar o gene. Isso nós falamos muito em ovodoação, quando a mulher que é receptora de um óvulo doado, ela vai receber um óvulo doado, que nós evidentemente, junto com ela, indicamos uma doadora que tem características físicas, tipo de sangue semelhante a ela. E que nós observamos na vida real, no dia a dia, a semelhança que essa criança tem ao nascer com a mãe. E isso mesmo quando é uma coisa escondida da própria mãe da paciente, a avó do bebê, ela comenta algumas semelhanças físicas. O que representa isso? Que no interior do útero, a epigenética age de modo a ligar ou desligar alguns genes e torna essa criança proveniente de um óvulo, de uma doadora, ter uma semelhança física muito importante. Então, epigenética corresponde à atuação do meio ambiente intraútero e mesmo depois da vida, já depois que nasceu, que pode modificar a ação daquele gene. Está ligado ou desligado. E por isso que irmãos provenientes do mesmo pai e da mesma mãe não são exatamente iguais ou idênticos. Tem uma pergunta aqui, a doadora tem 25 anos, meu esposo 45, deve transferir quantos embriões? A gente sempre considera a idade do óvulo, então nesse caso, no máximo 2 embriões. Então 1 ou 2 embriões que vão ser transferidos. Com relação aos miomas, se todo mioma atrapalha
para a fertilidade. Bom, mioma também é uma pergunta que eu consideraria capciosa. Temos 3 classificações de mioma e sempre tem uma classificação que vai de 1 a 7. Se o mioma é externo ao útero, ele e for muito grande, porque da mesma maneira clássica, o mioma deve ser operado quando é muito volumoso, quando ele causa hemorragia e quando causa dor. Esse é um diagnóstico clássico para qualquer mulher. Mas se uma paciente vai ser submetida a um tratamento de fertilização, por exemplo, ou quer engravidar, o mioma subseroso, que é aquele externo ao útero, que não interfere no interior da cavidade uterina, não é necessário ser operado. Um mioma que estiver no interior do útero, onde o embrião vai se desenvolver, esse mioma deve ser operado. Mas aqui eu chamo a atenção que precisa ser muito bem avaliado esse mioma intrauterino, ou chamado de submucoso, porque dependendo do tamanho, o dano de que pode ser causado pela cirurgia pode ser um dano maior que o benefício. Então é muito importante que a escolha do cirurgião seja muito bem feita para não causar um dano maior. Agora, a maior dificuldade que nós temos são os miomas intramurais, aqueles que estão na parede do útero. Se ele for um mioma grande, que está modificando o interior da cavidade uterina, normalmente nós recomendamos a retirada. Se ele for um mioma menor, de 3 centímetros, e não estiver modificando a anatomia interna do útero, a princípio não é necessário ser retirado. Entretanto, aquele exame que eu falei agora há pouco, sobre a ressonância magnética CineMo Display, ele pode avaliar que esse mioma pode aumentar as contrações uterinas e isso prejudicar a implantação. No nosso Instagram tem um vídeo que eu coloco que mostra uma paciente antes e depois. Ela tinha um mioma, que tinha contrações e não engravidava. Fizemos a cirurgia com todo o rigor da cirurgia, da anatomia, para não lesar o útero, e ela engravidou depois. Então, mioma intramural é difícil a indicação, mas deve ser muito bem avaliada e quando for bem operada é benéfico, se for indicado, com certeza. Mas... tinha uma pergunta também falando sobre pólipo endometrial. O ideal é sempre, sim, retirar esse pólipo endometrial, principalmente se for um pólipo grande. Né? Existem micropólipos, aí nesses casos há dúvida se há necessidade de tirar ou não, mas aqui no IPGO a gente sempre indica a paciente fazer uma esteroscopia diagnóstica de rotina antes da transferência embrionária, então já para poder avaliar a cavidade, para ver se tem um pólipo ou não, e a gente aproveita e faz estudo então de células NK, microbiomas, que o Dr. Arnaldo também já citou aí antes. Perguntaram agora sobre aborto e repetição, não é exatamente o tema aborto e repetição, mas é sempre bom repetir esse assunto mesmo. Qualquer paciente que chega no consultório, na clínica, com qualquer um de nós médicos do IPGO, e tem um aborto, é evidente que nós já fazemos uma pesquisa bem profunda. Se formos aos livros da Faculdade de Medicina e perguntar quando se faz essa pesquisa mais detalhada, você vai ver que é depois de 2 ou 3 abortos. É claro que essa avaliação é uma avaliação assim, generalista, com hospitais do governo, que você não pode gastar muito. Mas quando nós pensamos no sofrimento que representa para uma paciente um aborto, aquela frustração, porque a vida mostra para a gente que uma mulher, quando fica grávida, ela já começa a planejar como vai ser o Natal, como vão ser minhas férias, como vai ser minha Páscoa, já faz todo o planejamento do chá de bebê. E quando ela vê cortada aquela expectativa dela para o que ela imaginava, é realmente uma frustração muito grande. E depois, se ela souber, através de outros exames, depois de 2 ou 3 abortos, que tinha alguma causa que poderia evitar esse aborto, ela vai ficar indignada por que permitiram ela abortar tantas vezes se essas causas poderiam ser diagnosticadas e tratadas. Portanto, as causas de abortamento e repetição devem ser, no nosso entender, já avaliadas no primeiro aborto. Trombofilia, ver anatomia, ver se não tem sepsis, se não tem adenomiose, se não tem causa masculina, um monte de outras causas que estão descritas no nosso site na parte de abortos repetidos. Então, abortos repetidos é um assunto muito sério, sim. Vamos ver, pólipo já foi repetido, já falou aqui. Se pólipo pode mudar a contratibilidade, sim. Pólipo, de modo geral, a gente sempre retira. Porque se você imaginar uma fertilização in vitro, embora possa ser questionável,
tiver um pólipo endometrial, ao se passar o catéter, você encosta naquele pólipo e causa um sangramento, você pode pôr tudo a perder. Então, pólipo para fertilização, para gravidez, é igual à retirada. Tem mais perguntas aqui, após repetição. Tem mais chegando algumas perguntas que estão mandando aqui. Bom, eu quero fazer um resumo também muito breve, então, sobre as falhas de implantação. Então, sempre dividimos entre causas embrionárias. Quando falamos do embrião, nós avaliamos a qualidade dele através da biópsia embrionária, quando for indicado. Nós somos muito preocupados, principalmente para aquelas pacientes que têm mais de 40 anos. Somos preocupados, e aliás tinha aqui um comentário que alguém tinha a translocação do cromossomo 9. A translocação é uma mudança de posição no cromossomo e que não causa nada para aquele portador daquela translocação. Nada, era uma pessoa normal que nunca soube que tinha esse problema. E a vida é normal. Por isso que nós sempre fazemos na primeira investigação esse exame cariótipo, que é um exame de sangue, que vai ver o mapa cromossômico. Se tiver translocação e for fazer uma fertilização, aí sim nós recomendamos a biópsia embrionária, porque existe uma chance aumentada de ter uma anomalia cromossômica. De um modo geral, a grande maioria das anomalias cromossômicas detectadas na biópsia embrionária são anomalias para o aborto, para falha de implantação, são menores as possibilidades daquelas anomalias compatíveis com a vida, que é a síndrome de Down, trissomia do 21, a síndrome de Edwards, do cromossomo 19, ou a síndrome de Patout, que é do cromossomo 13. Então, a grande maioria são incompatíveis com a implantação. Tem aqui nosso tempo, tem mais tempo para alguma coisa? Então, estamos encerrando aqui. Obrigado pela paciência de vocês. E vocês saibam mais uma vez, se ficaram perguntas que não foram respondidas ou gostariam de saber mais, está... Então, aqui, tchauzinho para vocês. Tchau, obrigado pela atenção. E se quiserem saber, mande um e-mail que responderemos com prazer e com muita alegria. Até mais. Aprender a desligar, né? É que eu não estava enxergando. Então, Peraí, mas agora eu preciso pegar ele pra...